desentendimento com outro homem dentro de um salão de festas. A principal hipótese é que o ataque tenha sido motivado por ciúmes. O autor conseguiu fugir, mas já foi localizado pela polícia. Sim Ativa, a nova gasolina aditivada dos postos Sim, que ativa o melhor do seu motor. Você encontra o correspondente Gaúcha Posto Sim na íntegra em GZH. A próxima edição será na segunda-feira, às 8 horas. Boa tarde. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 1h. Sabe qual é a melhor parte do final de semana? Encher o carrinho e pagar bem pouquinho. E pague em até 6 vezes sem juros. Feijão tordilho 1 kg, R$ 3,99. Arroz tordilho 5 kg, R$ 14,98. Batata rosa 1 cebola, R$ 1,99. Coxa com sobrecoxa dorsal quilo, R$ 5,99. Pepsi 2,5 litros, R$ 6,98. Queijo Nonanita ou Dom Miro 500 gramas, R$ 14,95. Costela Janela ou em tiras, quilo, R$ 20,99. Heineken Latão, R$ 4,87. Beba com moderação. Rolo, é bom fazer parte da sua vida. Vem aí! 41ª Festa do Colono e 14ª Típica Pomerana. Dias 19 e 20 de julho, na Sociedade Agrícola Feliz de Santa Alta. Sábado, dia 19, abertura do evento. Início dos concursos Primeira Gincana Rural. E show com a banda Festa Legal. Domingo, dia 20, culto, apresentação do coral. Desfile do Colono, banda Reencontro. Final dos concursos Shopping Metro e Shopscope. Grande show com Tchê Barbaridade. E super domingueira com a banda Diplomata. Presença dos humoristas Peixinho na Brasa. Peixinho na Brasa. Haverá sorteio de brindes pelo número do ingresso. Patrocínio: Prefeitura de Camaquã, Fortral, Afubra, Sicredi, SC Energia Solar, Cressol, DM Agro, Da Gramas, Grupo Turo, Ferraria do Colono, RS Sunete, Miller Agrocomercial, Apoio Sintraf Sucamaquã RS, Viviana Alimentos, Varejão Bebidas, Blueville, Mercado Rock, Rock Ferragens, Posto Santa Alta e Rádio Acústica FM. Semana do Bebê nas Farmácias São João. Ofertas imperdíveis para cuidar com carinho dos pequenos. Fralda Huggies Supreme, máxima proteção por R$ 74,90. Toalhas umedecidas Huggies 192 unidades. Leve 2 a partir de R$ 34,90 o pacote. Sabonete líquido infantil Baruel 400 ml com glicerina por R$ 20,93. Hipogloss 40 gramas a partir de R$ 22,69. Semana do Bebê nas Farmácias São João. Você sabia que o Convênio Mediari tem toda a solução em saúde que você e sua família precisam? Consultas médicas, exames, procedimentos odontológicos e muito mais, com mensalidades a partir de R$ 59,90. Você tem diversos benefícios que só o Convênio Mediari proporciona e sem carência de uso. Entre em contato. Telefone 51-98594-6823 ou 51-3671-0984. Venha nos visitar na Avenida Presidente Vargas 878. Mediari, saúde tratada com amor. Vem logo pra moda homem, atitude e confiança, estilos exclusivos, conforto e elegância. Conquista a segurança com a roupa que tu veste. Sabemos que a moda passa e o estilo permanece. Sabemos que a moda passa e o estilo permanece. A Belroda está cheia de novidades, com a tradição e a confiança que você merece, com aquele atendimento amigo que todos já conhecem. São móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Muitas ofertas com preços e condições super especiais, com parcelas que cabem no seu bolso ou à vista, com aquele desconto especial. A entrega, a montagem e a instalação é tudo por nossa conta. Belroda, desde 1980, trabalhando para você viver melhor e com mais conforto. Na Bento 116, fone 3671-2985. A dermatologia é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Atende em Camaquã, no Executive Center, sala 507 e 508. Fone 3671-3226 e WhatsApp 994
3454-8769. Roxo, o lugar certo para suas compras. No Roxo você tem as melhores marcas com os menores preços. No açougue, carnes selecionadas e com os melhores cortes. Na fruteira, frutas e verduras sempre fresquinhas. Na padaria, uma diversidade de produtos, os mais saborosos lanches, pizzas, doces e tortas. E no setor de bebidas, todos os tipos de bebidas, cervejas, vinhos, sucos e muito mais. Roxo, todos os dias com super ofertas. Aproveite! Aqui você faz economia. De volta! Estamos de volta! Você se conecta com a gente e nós damos o play na melhor programação. Acústica FM. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. E esse é o programa que fala sobre saúde. Nós não queremos que aquilo que pode ser controlado seja tratado sem o devido cuidado por cada uma das pessoas. Então, por isso, nós temos um programa que fala, que orienta, que educa, que traz para o teu consciente muitas coisas que, às vezes, a gente não sabe, não quer falar. Por exemplo, essa semana, falei que chimarrão não é água. Na bancada do Tua Saúde, nós já falamos inúmeras vezes isso. Mas as pessoas dizem, puxa vida, mas eu tomo chimarrão e acho que está tudo bem. Não, chimarrão não é água. Tu tem que tomar o chimarrão para te esquentar, porque tu é gaúcho, mas tu tem que tomar água também. São coisas assim que nós queremos que tu decida em ter saúde. Porque ter saúde, primeiro, é uma decisão de cada pessoa. Nós somos muito da consequência dos nossos atos e tudo aquilo que pode ser controlado por nós, nós temos que ajudar. Porque tem coisas que não temos como controlar. Nós estamos ao vivo na Sul TV, ao vivo na Acústica FM, e hoje não tem nenhum abraço que seja mais especial do que para o meu filho Otávio, que está fazendo 21 anos e eu só tenho nenê de neta, porque agora filho já não é mais nenê. Mas assim, quero te desejar, meu filho, tudo de bom, dizer que eu tenho muito orgulho do homem maravilhoso que tu te tornou, mas principalmente pelo ser humano que tu é. Eu sei que tu quer ser policial, mas eu espero que tu seja um defensor público, de verdade. Vou deixar o registro aqui, porque no futuro a gente vai ver esse trechinho e eu espero realmente que a vida faça uma curva aí. Recebe todo o meu carinho, tá, filhote? Te amo. Bom, vamos lá então. O Tua Saúde é um oferecimento de Agência 97K. A imagem da sua empresa é crucial. A identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa para o seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. E produtos naturais, saudáveis e importados, artesanais, cerveja sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra na Pata Negra Empório Gourmet. Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 51-993-625-460. E aí nós vamos ter que ir a Dom Feliciano, né, Robertinho? Bora lá, dia 1º, 2 e 3 de agosto. Só por isso, né? Para aquele lugar maravilhoso que é o Centro de Eventos Almirante Negro. 3 dias de cultura, negócios e grandes shows para toda a família. Brilha Som, Rogério Magrão, 3 garotos. Tia Garotos. Tia Garotos. João Luiz Correia e Paulinho Mocelin. Você não pode ficar de fora. Expo Dom Feliciano 2025 e o Tua Saúde vai ser de lá. Muito bem. Hoje nós temos assim um companheiraço nosso aqui da rádio. Eu estou sempre dizendo que eu me sinto muito feliz quando eu venho na rádio, porque eu sou muito bem tratada, o pessoal é jovem, faceiro, feliz, e um deles é o Daniel. O Daniel hoje não vai ser apresentador. Daniel hoje vai ser entrevistado. Não é o primeiro colega aqui da rádio que sugere falar sobre algo que tem. E na semana passada,
Quando terminou o programa, ele disse para mim assim, vamos falar de TDAH, Fábio, eu tenho vontade de falar, pela minha experiência, por tudo que eu passo. E aí eu olhei para ele, tu tem TDAH? Tenho, mas quem olha para ele, quem escuta ele, jamais pode imaginar que ele convive desde a sua infância com uma doença que tira sua atenção, que deixa ele ativo, hiperativo, desinquieto. E ele aprendeu, com talvez os medicamentos, as terapias, a se controlar, a se organizar. Eu acho que essa é a melhor palavra. Então, nós vamos falar sobre TDAH, até porque nós estávamos programados assim para falar sobre idosos e exercícios. Mas o nosso profissional que viria ficou doente, com a voz ruim. Aí eu lembrei, o Daniel tá lá, já vamos falar sobre isso, porque esse TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma sigla nova, mas é uma patologia conhecida antigamente, há muito tempo, já desde muito tempo, não é uma coisa nova. E eu perguntei isso e vocês vão ver aqui na entrevista, a experiência do Daniel vai colaborar com muitas pessoas. Junto com isso, nós temos uma psicóloga que trabalha bastante com autistas, já veio aqui outras vezes falar conosco sobre essas doenças comportamentais e que nós precisamos tanto aprender para, primeiro, não ter nenhum tipo de preconceito, mas segundo, e talvez o mais importante, aprender a lidar com isso para que todo mundo seja autônomo e que possa realmente trabalhar, se desenvolver, como aconteceu com o Daniel. Talvez se o Daniel na escola, depois de ter rodado algumas vezes, tivesse ouvido alguém dizer assim, mas tu não tem como, meu filho, tu não tem como estudar, desiste. Tu não seria o nosso Daniel da Acústica, tão importante. Então vai ser um papo bem bacana, muito obrigada. Estou aqui então com a doutora Elisete Jacobsen e com o meu amigão aqui, Daniel da Acústica, que é um comunicador, né? Que legal. Daniel, boa tarde. Ô, Fábia, boa tarde. Como é que eu vou te dizer? Eu tô numa situação eu tô com um pouco diferente. De timidez. É diferente porque eu não tô acostumado a estar desse lado da bancada sendo entrevistado, então tá sendo uma nova experiência, sabe? Eu quero tentar contribuir de alguma forma com quem está nos acompanhando nesse sábado. Quem sabe uma pessoa sendo atingida e podendo ressignificar, melhorar, eu acho que a missão aqui vai ser dada. Então, vai ser Daniel, quero te falar uma coisa, tá? Talvez tu vai abrir um espaço diferente na tua vida. Eu preciso agradecer as pessoas que me dão a honra de muitas vezes depois do programa, antes do programa, durante a semana, me procuram para falar, às vezes, coisas muito pessoais e pedir direcionamento, o que eu faço, o que eu vou. Inclusive, hoje uma pessoa me ligou e eu disse, eu não sei o que te dizer, eu vou estudar um pouquinho, porque para mim isso é uma novidade, não é uma coisa comum, me liga amanhã. Então é uma grande honra poder ser lembrado em um momento onde as pessoas têm dúvida, medo, insegurança. Estou com um pouco de tudo, um pouquinho, porque é uma situação diferente, uma situação bem diferente. Vamos lá, quem foi o Daniel da infância, Daniel? O que aconteceu que tu assim, sente vontade de compartilhar com as pessoas para ajudar outros Danielzinhos? Fábio, eu acho que eu vou começar falando mais da vivência de infância e aí eu vou puxar um pouco não digo pro lado profissional, mas volta e meia eu já compartilhei aqui na audiência aqui da Acústica FM, no Zap Zap. Já contei algumas vezes que eu reprovei algumas vezes, né, na escola. Eu sempre contava a parte legal, né? Que sim, aí virava piada, né? Virava a escada do programa. Sim. Que tu rodou, merenda no colégio, né? Mas não, eu realmente tive muitas reprovações. Só que eu só fui identificar isso um pouco mais tarde. Nesse meio tempo eu tive um prejuízo de quase 4, 5 anos, porque eu reprovei na segunda, reprovei na terceira e reprovei na quarta série. Se eu não me engano, acho que eu fui passado, porque senão eu teria reprovado novamente.
Então eu perdi ali de 4, quase 6 anos, se eu não me engano. E eu tive uma formação um pouco mais além do que eu esperava. Então muitos colegas que estavam comigo na minha faixa de idade, eu vi eles se formando, né, indo para o ensino médio, constituindo família, enfim, e eu fiquei preso lá no ensino fundamental. Demorei alguns anos. Tá, mas é porque tu era que nem o Roberto Bagunceiro. Não. Né, Gessi? Eu era o aluno que tinha o caderno completo, o aluno que prestava atenção na aula, porém nas provas eu não obtinha êxito, eu não conseguia passar. Por quê? Tu ficava nervoso? Olha, Fábia, total desatenção, talvez, realmente eu não sei te explicar, eu reprovava... Tu tem um sentimento daquele período, que muitas vezes a gente tem lembranças, né, da infância, coisas que marcaram. Quando tu pensa nesse período, Lisete, vamos puxar, né, quando tu pensa nesse período, assim, de dor, de dificuldade, de vergonha, talvez, de ter rodado. Era um pouco nebuloso, eu cortando a Fábia aqui. Não, vai. Porque eu tinha aquela sensação de ser burro. De não conseguir passar. Todo mundo passava, eu não passava, eu era burro. E aí tu citou já no início sobre a questão de permanecer estudando. Eu tive pessoas que me ajudaram a permanecer, porque eu não queria estudar mais. E alguns anos eu abandonei porque eu não conseguia passar. Chegava em setembro, imagina tu uma criança chegar em setembro e pensar, bom, eu não tenho condições mais de estudar esse ano, eu não vou estudar porque eu rodei. Não, isso talvez aconteceu. A gente tenha crianças que chorem, que acabam desenvolvendo outras condições, né? Pânico, enfim. Porque... E eu tinha, isso eu posso compartilhar aqui, não tem um problema, eu tenho uma família disfuncional. Isso desde a minha infância, então isso de uma certa forma colaborou, porque eu não tinha um ambiente em casa para conseguir ter o estudo, de conseguir parar, chegar em casa e me sentar, bom, agora eu vou ter um momento de estudos. Não, porque tinha condições familiares, pessoais em casa que não me proporcionavam isso, o ambiente também não colaborava e isso somava com o meu baixo desempenho no colégio, mais a questão de desatenção. Vai melhor, Daniel, porque talvez muitas pessoas não entendem o que é uma família disfuncional. Quando os integrantes da família não cumprem o seu papel, no caso, nem a minha mãe, nem meu pai. Meu pai, ele acabou não sendo mais presente comigo. A questão da minha mãe ter esquizofrenia é um outro ponto, então havia crises durante a infância. Então, eu comprei crises um pouco mais fortes. Então, aliado a tudo isso, eu tinha que ir pro colégio, sentar na classe e estudar, prestar atenção na aula. Não conseguia, obviamente, né, Fábio? Mesmo que eu fosse um aluno mais dedicado, mais tímido, não fosse o cara de comer a merenda, né? Depois que cresci, sim. Aí depois aproveitei todas as merendas. Mas antes, quando era criança, não. E isso tudo reprovando, de não querer estudar, de querer fugir do colégio. Aí tu tinha ali a presença da avó, que fez um papel fundamental de puxar, de ir pro colégio. Quem foi que te cuidava? Quem era que te salvava no meio disso A avó puxava pelas mãos. Não, tu vai pro colégio estudar, tu tem que estudar, tu tem que te formar, tu tem que ter um futuro. E ela puxava. Então, se não fosse por isso, eu acho que eu teria ocorrido a evasão escolar. E o que aconteceu que mudou? Que melhorou? Foi a avó que resolveu te levar no médico? Foi a prof que disse, olha, ele tem algum problema? Sim, os professores aqui, no Colégio Carvalho Bastos, aqui no bairro Vila Nova, acho que os... Escola municipal? Escola estadual. Acompanham. E, obviamente, a professora consegue visualizar, identificar isso aliado à situação que eu tinha em casa. Então, ela já tinha uma noção disso e aí eu fui encaminhado para o neurologista. A partir desse ponto, eu tive o acompanhamento durante toda a minha vida escolar com o neurologista e com a utilização da Ritalina. Não dá para dizer agora, não estou afirmando que tu tenha que usar. O ideal é tu procurar um médico. O neurologista acabou entrando com medicamento que ajudou a te estabilizar. Exatamente, até porque eu acho, Fábio, que isso vai fazer quase 18 anos ou mais. Quantos anos tem, Daniel? Eu tenho 29. E isso eu tinha lá meus 8, 9, 10 anos. Isso me acompanha até os meus 20, quando acabei me formando, eu utilizei Ritalina. Eu era para ter formado com 18, mas eu me formei com 20, então foram acho que 2 anos de atraso. E agora me deu um branco. Mas isso não, Daniel. Não, mas o branco acontece. Isso não tem a ver com TDAH, não, sabe? Mas tu entrevista, o pessoal fica ansioso quando é entrevistado. Não, sim, também, mas acontece muito. Na minha terapia eu tô com uma linha de raciocínio, eu perco o negócio, depois eu volto. Vamos voltar, não, mas aí eu tive a utilização da Ritalina e aí eu acabei tendo a estabilização. E aí eu consegui passar e ter um resultado satisfatório. E aqui na rádio, quando tu tem que... Porque não é fácil, pessoal. Eu que não sou da área, né? Às vezes eu termino o programa e as pessoas dizem assim, pô, tu não me mandou um abraço que eu te mandei lá no WhatsApp. Mas aí tu tem que ler aqui o patrocinador, aí tu tem que olhar tem que entrevistar, tem que olhar para o Facebook, tem que olhar lá no YouTube, não sei.
e aí, às vezes, atrapalha. Como é que é isso aqui? Porque a quem te escuta, e pode ter certeza, Daniel, as pessoas vão te admirar muito mais do que já te admiram depois de conhecer a tua história. A gente que mais ou menos sabe, assim, já te quer bem e te admira pelo teu esforço e de onde tu tá, né? Mas, assim, como no meio disso tudo, tu consegue demonstrar tanta tranquilidade e, às vezes, sair de condições que o programa te coloca, né? Tipo, acelerar ou encher uma linguiça, né? Porque não está no horário ainda de chamar não sei quem. Como é que é isso? Bom, como é que eu vou te dizer, Fábia? Para lidar com o que eu faço hoje, eu não utilizo medicação, tá? Foi uma decisão minha, eu finalizei o período escolar, eu não utilizo mais pela questão da criatividade, porque o rádio, ele mexe muito com a minha área criativa e a minha mente, ela já em si, ela já é turbulenta, é um turbilhão de emoções. Eu tô falando contigo aqui, mas a minha cabeça, ela tá a 150, tá 1000, tá um devaneio, uma loucura. Tu tá pensando várias coisas ao mesmo tempo? Várias coisas ao mesmo tempo. Aí eu tenho que falar isso, não posso esquecer de falar Exatamente. Ah. Eu tô pensando, porque, claro, não tô apresentando o programa, mas assim, como eu estou aqui do lado, tô tentando manter a calma, eu tô ficando um pouco mais nervoso. Mas a questão de conseguir ter E eu acho que a lida do passar do tempo foi me ajudando em relação a isso. Mas assim, ó, no ar especificamente, eu consigo felizmente ter ainda um domínio. Mas quando eu trabalhava mais na parte interna, isso aqui, nas operações comerciais da rádio, eu tinha um pouco mais de dificuldade. E aí vinha aquela parte, fica gritante, da desatenção, do esquecimento, da procrastinação, de ter um prazo. Ó, Daniel, tu tem um prazo específico com um determinado cliente. Aí ia, levando, aí acabava o prazo, ou perto do prazo, o Daniel corria com o tempo para tentar finalizar a demanda. Então isso muitas vezes me gerou inúmeros problemas. Sorte que eu tive aqui uma equipe que conseguiu entender e sempre foi muito paciente comigo, mas eu tive muitas questões de desatenções e não por uma responsabilidade, foi total esquecimento. Aconteceu, eu esqueci, por que tu não fez tal coisa? Mas eu me esqueci, quer dizer. Então foram inúmeras situações que foram ocorrendo. Especialmente nessa parte, e acho que a empresa as mudanças foram ocorrendo aqui internas e foram me ajudando. Então, na questão ar, eu consigo me sobressair. Mas eu também entendo e vejo que tu também foi criando mecanismos no meio disso tudo para te adequar. Sim, né? A questão da anotação principal. Eu até digo assim que tem agendas hoje que da forma de online, né, Google Agenda, eu era o cara que ia pro papel, anotava, porque quando eu escrevo, eu acho que eu consigo registrar melhor. Então, tudo era anotado, tudo muito anotado, claro, com muitos puxões de orelha. Daniel, anota, tem tal demanda, tal tarefa, anota. E isso vinha da parte da gestão. Ó, Daniel, preciso que tu conclua tal demanda, anota. E aí, muitas vezes, mesmo com a anotação, ocorria o esquecimento também. Havia, infelizmente, essa parte de falha, de desatenção muito grande, muitas vezes, não que não soubesse interpretar, mas muitas vezes a questão de desatenção ou de não prestar atenção me gerava certos incômodos. Tu tá pensando em outra coisa, a pessoa tá falando contigo, tu não tá concentrado naquilo que a pessoa tá falando. Exatamente. Aí tu não gravou. E aí, claro, tinha algumas situações que eu tinha a questão de hiperfoco, então quando eu tinha a possibilidade de fazer uma produção audiovisual, eu conseguia ficar ali inúmero tempo parado. Tá, olha só, Daniel, tu toma uma aguinha e guarda o hiperfoco, que nós vamos falar do hiperfoco daqui a pouquinho. Vamos ouvir a Elisete. Elisete, que legal ouvir o que o Daniel falou, acho bem importante, e vou te pedir para tu explicar um pouquinho tecnicamente, assim, quais são os sintomas do TDAH, essa coisa assim que antigamente a gente dizia, né? Essa pessoa ela tem, vou usar uma palavra muito ruim, mas eu já usei esses dias, né? Num vídeo meu. Ela tem retardo mental, ela tem retardo do conhecimento, ela tem, sabe? Uma palavra ruinzinha assim. O que é isso? Explica para o nosso ouvinte. Boa tarde, né? Boa tarde. Um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom te ouvir. E imagina se o Daniel não tivesse nervoso, né? Porque ele expressou muito bem, assim, os sintomas, né? E nada como a vivência da pessoa para ela poder colocar isso e quem está ouvindo entender de uma forma mais profunda, né?
Mas então, assim, colocando um pouquinho o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, para que as pessoas consigam, né, ter mais conhecimento sobre. Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, como bem o Daniel colocou. Ele é um transtorno que ocorre na infância. Não vai se adquirir esse transtorno na adolescência ou na idade adulta. Não. Ele, normalmente, até os 12 anos, ele é diagnosticado, mas nem sempre, né? Às vezes tem um diagnóstico mais tardio, ali na vida adulta. E, normalmente, ele é detectado na escola, onde a criança começa a apresentar algumas dificuldades. A Solange Miritz aqui já disse, muito importante ser abordado esse assunto. Sou professora e mãe de um menino com TDAH. O diagnóstico, o tratamento e a família fazem diferença. Toda. A gente vai chegar nesse ponto, mas deixa eu falar um pouquinho mais, assim, o que é o TDAH, né? Então, ele tem 3 características ali, que é a impulsividade, a desatenção e a hiperatividade. Porém, tem 3 tipos. Nem todo mundo tem esses 3. Tem o TDAH com predominância de hiperatividade, tem o TDA, que é só o déficit de atenção, e tem o misto, que é os 2. A questão os 3, aliás, a impulsividade, a desatenção e a hiperatividade. A impulsividade é o que muitas vezes leva as pessoas a achar que é falta de pau. A hiperatividade. Também. A hiperatividade, porque Também. Sabe aquela criança Tu faz sem pensar. Isso, é quase como se fosse involuntário, né? Primeiro tu faz, aí tu vai levado pela emoção, e depois isso tu pensa... Isso é impulsividade. Fiz M, e agora? Não tenho o que fazer. E isso me acompanha diariamente, Fábio. Isso tu não percebe, mas olha, é uma situação um pouco mais difícil. Mas fazer M, todo mundo que faz. Não, mas a impulsividade leva a ideias a errar e fazer situações mais, eu digo, mais graves. Não deveria. Exatamente. Certo, vamos lá. O que mais, Lisete? O que tu... Então, tu falou ali também da questão dos sinais, enfim, Isso. né? A pessoa, ela começa a apresentar desde a infância ali alguns sinais, e isso eu até peguei algumas anotações aqui, porque eu quero abordar bem, né? Porque As eu acho que isso é bom para a gente seguir uma linha. E para o público que está ouvindo, eu acho que isso é muito importante, né? Então, por exemplo, começar várias coisas e não terminar, isso é um sinal, né? Muitas vezes a pessoa começa a fazer uma atividade, daqui um pouco ela vai pegar alguma coisa para dar complemento ali, ela já se distrai e já começa na outra atividade, numa segunda, daqui a pouco daquela segunda ela vai para uma terceira e ela não termina nada. E não volta para a atividade principal. E não volta para a principal. Isso ocorria muito no setor onde eu estava. Isso era basicamente, eu estava focado num projeto, parava, vou pegar um café do nada. Eu pego um café e conversava, ia no corredor, aí eu me lembrava de outra demanda para fazer, eu começava a abrir uma outra demanda e não terminava o que eu fazia. Muitas vezes ficava pelo caminho. Isso acontecia muitas vezes também. Isso é um fato. Então, tem um ciclo assim no TDAH, né, que é curiosidade, muita motivação, muita animação. Daí, daqui um pouco eu perco o interesse e daqui a pouco eu já estou entediado, né? Isso é uma característica também. Dificuldades, isso para adulto, tá? Dificuldades ali com dinheiro, com a organização, até mesmo com as compras, às vezes. Dificuldade para dormir. Eu estou falando aqui de sintomas que não são os mais comuns, porque os mais comuns as pessoas normalmente identificam com facilidade. Sim, hoje eu sou uma pessoa endividada, Fábio, pela questão de não conseguir lidar bem com a questão financeira. Então... Não estou me queixando do que eu recebo, mas eu tenho uma dificuldade financeira de poder lidar com os meus ganhos e sim, hoje eu digo que eu sou uma pessoa... Mas talvez isso também tenha a ver com a impulsividade, né? Sim. A compra também pelo impulso, né? Duas coisas, a questão da impulsividade e a organização, né? Se eu não consigo ter uma organização mental, se é tudo muito confuso, então a questão financeira também acaba se tornando difícil. Dificuldade de dormir, que é uma coisa que as pessoas não falam tanto, mas também é um sintoma. O hiperfoco, que o Daniel bem colocou aqui, né? Dificuldade de seguir uma rotina, isso é muito difícil para as pessoas que têm o TDAH.
mudanças de humor, tá? Labilidade emocional. Havia uma grande queixa dos meus, eu digo, puxando pro dia a dia dos colegas de trabalho, porque o Daniel era muito instável, né? Um dia eu chegava pela manhã feliz, no outro dia não chegava, ou chegava de mau humor pela manhã, né, ali mal-humorado, né, carregado ali, aí 5 minutos depois dá bom dia pra todo mundo. Quer dizer, as pessoas falam, mas o Daniel é bipolar? Como assim? Ele chegou, ou o contrário, isso acontecia de forma de uma rotina no dia a dia. Mas a bipolaridade é um diagnóstico diferencial, né? Isso, tem sim. sempre que fazer. Mas eram os recados que eu recebia, né, Fábio? Não só de colegas, no próprio colégio também, com recado de professores. Muitas vezes eu tenho um abraço pro professor Fontoura que ele me registra, Daniel, me lembrei de ti em tal situação que tu era um mal-humorado da aula, da sala de aula. Chegava de mau humor de manhã, o cara mais mal-humorado. Mais carrancudo. Isso, que eu conhecia era eu, quer dizer, então tinha essas oscilações. E depois eu tava lá conversando com o professor como se nada tivesse acontecido. Então isso realmente... E tu percebe isso, assim? Tu acha que tu consegue melhorar conscientemente? Hoje eu consigo ter uma relação muito melhor com os meus colegas de trabalho, do dia a dia, com a família, com os amigos. Tu tem consciência disso? Tenho. Tu te cuida? Antes eu não tinha. Antes eu não tinha, acontecia de forma involuntária, eu achava que era parte da minha característica. Eu sou assim, eu acordei mal-humorado, eu mudo de humor a hora que eu quero e assim deu. Eu acho bom tu falar, porque eu tenho uma frase que eu uso muito, assim. Eu nasci assim, você sempre assim, quer tu goste ou não. E não é para ser assim, né, Daniel? A gente sempre tem que querer ser uma pessoa melhor. Para os outros, mas principalmente para nós. Né? Sim, e para o convívio do dia a dia, houve uma melhora. E as pessoas conseguem perceber essa melhora. Eu também consigo perceber, porque o convívio no dia a dia melhorou. Claro que eu ainda tenho as minhas instabilidades, mas elas estão hoje mais internas. Elas não estão tão mais externas. Sim, eu não tinha esse controle. Tu consegue controlar. Isso aí é importante colocar, e mais à frente a gente pode falar sobre isso também. Isso é a ação da terapia. A terapia tem esse papel de fazer a pessoa, né, depois de ter um diagnóstico, depois de avaliado, identificado então um TDAH, autoconhecimento, psicoeducação sobre o que ela tem. A pessoa precisa conhecer o que ela tem para saber lidar com aquilo. Através disso, então, né, vai se vendo as dificuldades das pessoas, os gatilhos, vai se buscando autoconhecimento, autorregulação, né, que é o gerenciamento emocional. Cada paciente é único, vai se vendo, né, qual a particularidade daquele paciente, qual a dificuldade que ele tem, né? E aí vai se criando estratégias que são únicas para cada um. Então a terapia é super importante nesse sentido que o Daniel está trazendo. E tu hoje tu não toma mais medicamento, não, né, Daniel? E tu faz terapia? Faço vou dizer 2 vezes ao mês. E aí hoje eu tenho uma qualidade de vida muito melhor. E aí, claro, aliado à terapia, eu parei de utilizar bebida alcoólica, parei, enfim... Começou a fazer exercício físico. E aí eu tive um alinhamento total, uma estabilização. Acho que foi uma trinca, né? Parar com a bebida alcoólica, começar a fazer uma atividade física e a terapia. Aí fechou. Eu consegui ter... Equilíbrio. Um equilíbrio. Isso aí. Nós vamos fazer um breve intervalinho, não sai daí, avisa, olha, a gente tem muita coisa bacana, nós voltamos já a um oferecimento de... Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. O Tua Saúde volta já. O programa Tua Saúde volta já. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 1h33. Sabe qual é a melhor parte do final de semana? Encher o carrinho e pagar bem pouquinho. E pague em até 6 vezes sem juros. Feijão Tordilho 1 kg, 3,99. Arroz Tordilho 5 kg, 14,98. Batata rosa ou cebola, 1,99. Coxa com sobrecoxa dorsal, quilo, 5,99. Pepsi 2,5 litros, 6,98. Queijo Nonanita ou Dom Miro, 500 gramas, 14,95. Costela Janela ou em tiras, quilo, 20,99. Heineken Latão, 4,87. Beba com moderação. Crolo, é bom fazer parte da sua vida. A Expo Dom Feliciano 2025 está chegando. Dias 1, 2 e 3 de agosto, no Centro de Eventos Almirante Negro. Prepare-se para 3 dias de muita cultura, negócios, diversão e grandes shows para toda a família. Atrações confirmadas. Sexta-feira, às 21 horas, tem Brilha Som.
Sábado, a partir das 16 horas, Som do Rio Grande. Às 21 horas, Rogério Magrão e Banda. E às 23 horas, tem Tchê Garotos. No domingo, dia 3, a partir das 2 da tarde, Grupo Festerê. Às 4 da tarde, tem João Luiz Correia. E às 19 horas, ele chega com a caminhonete branca, Paulinho Mocelin. Entrada gratuita todos os dias. Patrocínio Sicredi. Expodom Feliciano 2025. Não fique de fora. Venha conhecer a Xanadu, a loja que tem tudo para você e sua família. Moda feminina, masculina, infantil, calçados e uma linha completa para cama, mesa e banho. Qualidade, estilo e preços imperdíveis esperam por você. Fica na rua Zeca Neto, 845, ao lado das lojas americanas. Xanadu, a loja para toda a família. Siga nas redes sociais, @XanaduCamaquã. Como você conecta a sua empresa com o seu cliente? Gerenciamento de mídias sociais é muito mais do que apenas fazer um post no Face ou Instagram. Agência 97K, especializada em marketing digital. Otimize seu tempo e maximize seus resultados. Agende uma visita. 3671-0509. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692-3039. Pensou Imóveis, pensou Meta Imóveis. Você está procurando por um imóvel dos sonhos? Algo que combine conforto, estilo e localização perfeita? A Meta Imóveis é a sua opção. Com uma equipe de especialistas e uma ampla variedade de imóveis, nós podemos encontrar o lugar perfeito para você. Seja um apartamento moderno, uma casa espaçosa ou um terreno para construir o seu sonho. Encontre o seu lar dos sonhos com a gente. Entre em contato conosco pelo telefone 3671-4511 ou nos faça uma visita. Pensou Imóveis, pensou Meta Imóveis. Roxo, as melhores marcas com os menores preços. Aproveite! Com todo esse frio, é hora de aproveitar as muitas promoções das lojas Ouro Preto que estão a cada dia melhores. Com grandes estoques, muita variedade, preços baixos e muitas novidades chegando todo dia. E agora você compra no crediário em 6 vezes e paga a primeira prestação somente em 6 de setembro. Repetindo, você compra nas lojas Ouro Preto no crediário em 6 vezes sem entrada e sem acréscimos e paga a primeira prestação somente em 6 de setembro. É bom demais e as compras à vista tem 10% de desconto ou em até 10 vezes sem entrada. Lojas Ouro Preto, grande estoque, muita variedade e preços baixos. Aproveite! Sinta a magia do outono na Casual Mix. A estação da moda chegou com tudo. Cores que inspiram e looks que você vai amar. Venha conferir aqui na Casual Mix. Parcele suas compras em até 10 vezes sem juros com os principais cartões de crédito. E disponibilizamos de serviço de teleentrega. Peça pelo WhatsApp 51-3692-3205. Casual Mix. Veste você e sua família. Aí a vantagem na Nissan Gala Yamaha. Para você, motociclista que busca mais emoção e liberdade, temos taxa 0%, voucher de R$1.000 e garantia de até 4 anos em modelos selecionados. Leve a Factor 150 com entrada de R$664, mais 51 parcelas de R$664, ou a Factor 150 DX com entrada de R$680, mais 51 parcelas de R$680. Venha até nossas lojas em Bagé, Camaquã e Rio Grande. Nissan Gala Yamaha. Consulte condições. Desacelere, seu bem maior é a vida. Estamos de volta! Programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Boa tarde, seja bem-vindo ou bom dia num domingo maravilhoso de sol, que é o que está se preparando aí para o domingo, dia 20, dia do amigo. Então, nós estamos aqui no Tua Saúde falando sobre hiperatividade, falando sobre atenção, falando sobre TDAH ou TDAH ou só TDA ou TDAH, não importa a sigla, importa que nós agora conseguimos com muita tranquilidade
poder identificar alguns sinais e sintomas e com muito mais clareza cuidar melhor das pessoas. E como eu digo sempre, a informação pode sim fazer diferença na tua vida. Quero te convidar a ainda avisar alguém e dizer, olha só, estão falando na rádio uma coisa bem importante. Eu estou aqui com o colega Daniel Nunes, está abrindo o coração dele, está sendo maravilhoso, e com a psicóloga Elisete Jacobsen, que tem uma grande experiência em terapias, tratamentos, cuidados, patologias de transtornos comportamentais. Já veio aqui outras vezes. E o Tua Saúde também ao vivo, pela Sul TV. Nós estamos trazendo a vida real aqui. Está sendo super bacana. Há um oferecimento de Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. Bom, Daniel, eu vou trazer um assunto contigo e aí depois nós vamos deixar a Lisete falar, tá? Porque a Lisete, nós vamos ter que aproveitar ela melhor. Aí lá o meu radialista falou um pouco mais alto, né? Falei, não, mas tá ótimo, não conseguiu tá muito falar. Bom. O que é o hiperfoco que tu tinha falado antes? Vamos partir dali. E o meu hiperfoco? O que tu considera hiperfoco? Conceitua para nós, para a pessoa que está em casa entender. É aquela situação, aquela atividade que tu realiza e tu consegue ficar horas e horas realizando. Tu fica ali, o tempo passa, diz a dopamina, né? Te dá aquela sensação de prazer, de bem-estar e tu não vê o tempo passar. Tu consegue ficar inúmeras horas, tempos em cima disso e aquilo te gera uma tranquilidade, uma facilidade tremenda. Tu fez uma pergunta, né, Fábia, sobre a questão de lidar com rádio aqui, chamar o comercial e chama o patrocínio e chama o entrevistado e o repórter enche linguiça ao vivo. Cuida do horário. O rádio é o meu hiperfoco. O que eu faço hoje é o meu hiperfoco. Se eu dei certo hoje na profissão que eu tenho é porque eu gosto de fazer rádio e é o meu hiperfoco. Então casou as duas coisas, eu consigo agir da melhor forma. Fazer locução, estar muito tempo no ar. Eu fiz vários horários e consegui fazer de uma forma muito tranquila. Claro que tem ali a questão da emoção, enfim, do tempo, mas o rádio, o que eu faço hoje, me gera um prazer, a dopamina, a sensação de bem-estar, enfim, de estar, e também a questão de produção audiovisual, que é aquele momento que a gente, quando realiza uma edição de áudio, o ouvinte ouve ali um comercialzinho com a musiquinha, eu também faço essa parte aqui na emissora, e isso muitas vezes gera dopamina, porque eu consigo ficar inúmeras horas, sim, em cima realizando aquela tarefa. Então, eu acho que basicamente é isso. Não sei se eu consegui explicar da melhor forma, mas o hiperfoco é algo que tu faz, tu fica muito tempo em cima daquilo. Lisete, vamos trazer para as pessoas assim, como identificar isso e até que ponto que isso é normal ou anormal, especialmente nas crianças, que eu acho que é um pouco mais difícil, né? Uhum. Na verdade, o hiperfoco também é um sintoma, né? E o que acontece? Muitas vezes as pessoas até colocam, mas ele tem dificuldade, mas tal coisa ele faz tão bem, e as pessoas não conseguem entender isso. Então é super importante esclarecer que sim. Ele é um baita de um sem vergonha, porque olha lá, ele faz tudo direitinho e a outra coisa não quer fazer, vamos tacar ou quando não pau. Dizem assim, tu não sabe fazer nada direito. Isso eu já ouvi muito. Tem essa questão também. Mas então, é uma questão neurológica, é importante falar isso, não tem nada a ver com não quero ou com ser sem vergonhice, né? Por isso até o diagnóstico é feito com o neurologista, né? O psicólogo, enfim, multidisciplinar. Porque é uma questão neurológica. Mas então, a pessoa realmente tem dificuldades em algumas situações, porque ela tem a dificuldade de compreensão, de atenção, de interpretar uma instrução, por exemplo, que uma pessoa que não tem o TDAH vai fazer aquilo super de boa, super tranquilo. Em contrapartida, aquilo que desperta o interesse, aquilo que a pessoa gosta, como o Daniel colocou, ali ela vai conseguir direcionar totalmente, né, a sua atenção. Ela for fazer, ela vai fazer. E vai fazer muito bem, né? A gente pode pensar, o autista também tem a questão do superfoco, e eles são muito bons naquilo que eles têm o hiperfoco, podem ser excelentes profissionais. Eu conheço uma dentista que é autista e que o hiperfoco dela é onde? No trabalho. É uma dentista maravilhosa, porque ela vai fazer muito bem aquilo. Tem um filme, para quem não viu, vale a pena ver, que é O Contador. E ele tem um hiperfoco, né? Eu tive um professor com TDAH
que na minha graduação, que sabe como ele conseguiu lidar, qual a estratégia, porque eu acho super importante a gente falar isso, a gente está vendo, né, os sintomas, mas eu quero dizer que é possível a pessoa se estabilizar e ter sucesso profissional, por exemplo. Inclusive sem medicamento, como é o caso do próprio Daniel. Então, esse professor, o que ele fez? Ele tinha hiperatividade, certo? No TDAH. E aí, ele direcionou isso para o trabalho. Ele também era dentista, e ele era professor universitário, então ele canalizava toda a energia dele para o trabalho e era um excelente professor. Então eu acho super importante a gente falar isso, assim como o Daniel, né, se encontrou onde na rádio tem o hiperfoco e desenvolve isso super bem, e quem olha para ele realmente não diz que ele tem um TDAH. Quantos sintomas a pessoa tem? Quais são, assim, 2, 3 ou mais? Em que momento a pessoa precisa dizer, isso não é o normal? Porque tudo isso é comum, né? Todos esses sintomas são comuns, que na verdade as pessoas acabam desenvolvendo, fazendo, praticando, né? Mas em que momento dizer, olha, isso pode ser patológico, isso pode ser uma doença, e isso pode ter uma melhora, então? Então, sempre, né, é importante falar isso também que tu traz. Aquilo que a gente está falando aqui pode ser sintomas de quem não tem uma patologia, né? Eu sou um pouco desatento, As esposas podem estar pensando, meu marido tem TDAH, porque começa a arrumar a fechadura e não termina, começa a arrumar o banheiro e não termina. Então, todos nós temos traços ou características de determinados transtornos mentais, mas isso não significa que tenhamos o transtorno mental. É porque de pertinho ninguém é normal, né? Quando que vai se configurar um transtorno mental? A partir do momento que aquilo traz prejuízo para a vida da pessoa e gera sofrimento. O TDAH, por exemplo, não pode ter prejuízo somente em um local. Tem que ter prejuízo, por exemplo, né, na questão social, família e escola. Ele não pode só ter um prejuízo lá em casa, só é desatento lá em casa, mas na escola vai super bem. Não. Então, os prejuízos têm que aparecer em mais de um local, né? E tem que trazer prejuízo, como o Daniel citou. A questão de ir mal na escola, né, de ter prejuízos emocionais e não só emocionais, né, outros como o repetir de ano. Então, aí sim, né, e quanto antes se perceber sinais como, se distrai fácil com os estímulos, aquela criança, por exemplo, que chama, mas a criança não responde, parece que não ouviu. Pode ser uma dificuldade de atenção, né? Quanto antes for se identificando e fizer uma avaliação, melhor o resultado, mais rápido o resultado. Quanto mais precoce a intervenção, melhor. Até porque a pessoa vai conseguir ter direcionamento, né? Sim. E esse direcionamento faz diferença, né, Daniel? Isso fez diferença para ti? Fez totalmente. E então, o que te levou a dizer, não quero tomar remédio? Tem a ver com a tua criatividade, que ficava limitada? Por que tu percebeu isso? Como tu percebeu isso? Porque eu ficava um pouco mais quieto, dizer assim, quando eu sentia bem na época do período escolar, que quando eu tomava Ritalina eu ficava mais calado, mais quieto, eu conseguia ficar mais focado diretamente no conteúdo, na aula, não conversava tanto, não era assim, como é que eu posso te dizer, né, Fábio? Na época do colégio eu era o palhaço da turma, dá pra dizer assim, né? Então eu né, sempre conversando, fazendo piada, que negócio. E quando tinha a questão de tomar Ritalina, eu tinha isso mais contido. Então eu percebi, olha, quando eu tomo Ritalina eu fico mais quieto, mas quando eu não tomo eu fico mais criativo. E aí, basicamente, pro trabalho, com o tempo eu percebi, bom, se eu tomar Ritalina e até mesmo eu pensei em retornar com o tratamento, porque eu tinha questão de desatenção, de ter ali alguns prejuízos no trabalho. Exato, mas eu pensei, não, mas se eu tomar, a parte criativa, que é o que eu preciso me comunicar, tá mais ligado, eu não vou conseguir... E tu conseguiu chegar a essa conclusão sozinho ou alguém te ajudou? Um pouco mais sozinho, sim. Eu consegui perceber um pouco isso. Até a questão também na convivência do colégio, especialmente na fase do colégio, eu percebi, não,
Até quando eu utilizava a Ritalina, eu não me sentia gosto tão mais bem. sem a Ritalina, Sim. sou mais feliz sem ela. Exatamente, porque eu me sentia não tão mais assim, eu feliz, eu ficava mais fechado, mais retraído. Quero ser o cara sem a Ritalina. Exatamente. Eu não vou tomar a questão do medicamento, a Ritalina em si, não cheguei a tomar. E aí, Zete? Fazendo assim, né, uma fala em cima disso que o Daniel traz, é super importante que as pessoas tenham cuidado, né, com essa questão de medicação e que façam uma avaliação junto ao seu profissional, né? Pro Daniel deu certo. O Daniel foi ali se percebendo, né, enfim. Mas ele já estava amadurecendo, isso, ele já estava em terapia. E foi se observando. Terapeuticamente isso, então avaliar junto ao seu psicólogo, avaliar junto ao médico, né? Se realmente tem a necessidade da medicação ou não. Tem pessoas com esse transtorno que não necessitam da medicação, tem outras que sim, que necessitam. Nem sempre uma Ritalina, porque tem a questão, às vezes, de outras medicações combinadas, um antidepressivo, porque aí entra outras questões como a ansiedade, né? Tudo isso que o Daniel relatou acaba por gerar muita ansiedade na pessoa. E muitas vezes tem que cuidar num diagnóstico, ele tem que ser muito bem feito, porque às vezes a pessoa nem tem um TDAH e só tem uma ansiedade, né? E então isso são detalhes que é muito visto ali pelo profissional. Né? Não é simplesmente eu olhar e ver a criança tem essas características, ele tem TDAH, e aí patologizar tudo. Também Isso não é aí. assim que funciona, Eu né? não gosto disso. Eu fico bem chateada. Isso é perigoso? É perigoso e também os rótulos, né? E muitos laudos, porque aí essa criança já fica com uma marca se ela fizer, principalmente se ela estiver recebendo algum benefício. Isso para trazer de novo ela para a vida produtiva, social, né? É bem mais complicado. E tem muito catálogo de rede social, saiba 5 motivos que tu tem o transtorno. Aí tu lê ali os 5, eu tenho. Automaticamente eu já fiz um diagnóstico com a minha rede social. E eu acho isso aqui, querendo compartilhar, por isso que eu realmente vim aqui tentar trazer um pouco de experiência, da minha vivência, melhor dizendo, porque é um absurdo, né? Porque isso é algo muito, não vou dizer debilitante, mas causa um desgaste emocional tão grande, um prejuízo tão grande na vida de quem tem, e isso se arrasta desde a infância e vai em fase adulta, em questão emocional, de impulsividade, tu gerenciar emoções, de meter os pés pelas mãos, que o prejuízo é tão grande. Aí tu vê que no Instagram facilita esse acesso e diz pra pessoa que tu tem o diagnóstico, que tu automaticamente tem, e tu fica rotulado. Isso é um completo absurdo. Daniel, super importante isso que tu traz, super, super importante. Tem que ser feito um diagnóstico pelo profissional. O profissional vai ver o que é necessário, aplicar escalas, no caso de criança, né? Escala para os pais preencherem, né? Questionários para a escola, fazer contato com a escola. A avaliação clínica, o histórico do paciente, os sintomas, quando criança conversar com os pais, isso faz toda a diferença, não é ir ali e olhar 5, né, situações, sintomas de TDAH e a pessoa já se classificar. Não, é muito mais do que isso, né? E eu quero colocar um outro ponto que é super importante, que o TDAH afeta a autoestima. Claro. Porque tudo isso que o Daniel trouxe ali, que sofreu na escola, enfim, as pessoas podem ter uma baixa autoestima. Zete, eu tenho uma coisa para te dizer. Faltam 8 minutos, na verdade menos. Nós teríamos aí 5 minutos. Vamos ter que acabar o programa. E hoje eu fiquei do lado da bancada, então automaticamente eu também tenho que me controlar para ajudar o Roberto por causa da rede, né? Pois tem essa questão. Rede Gaúcha Sat. O que deixamos de falar? Vamos fazer um resumão assim. O que a gente não falou e que é importante ser falado? O que nós ainda precisamos falar, que tu te lembre? Eu acho assim, das tuas anotações. Tá. Eu acho que é importante a gente falar sobre a questão que até a gente comentava antes aqui, né? Por exemplo, ali da instabilidade emocional. Porque a gente tem que ver bem o que é natural das pessoas, porque as pessoas, elas
oscilam o humor, a motivação, e As nem por mulheres isso elas... têm a questão hormonal, que isso também influencia. Nem por isso tem um transtorno, né? Aí tem o TDAH, que tem essa questão, tem a bipolaridade, que tem a oscilação do humor. Então, isso tem que ser muito bem avaliado. É importante as pessoas entenderem que nem tudo que a gente fala aqui é um sintoma e as pessoas têm, né, a doença. É importante, assim, falar que uma coisa vai afetando na outra, né? Uma coisa vai levando a outra, como a gente falou aqui agora da autoestima. Então, essa questão emocional, o estresse que uma pessoa com TDAH sofre... Fica mais inseguro, né? Sim. Mais inseguro, e a forma de reagir pode ser até com uma certa agressividade, pode ser, né, de uma forma até meio inadequada, porque não consegue dar conta, de repente, muitas atividades que nem Sim, falou ou quer antes, se proteger, né? também, né? E aí acaba estourando, acaba se irritando. Então, isso tudo é importante, assim, das pessoas irem entendendo, né? Sim. Na verdade, assim, muitas pessoas, quando fazem um diagnóstico, pensam assim, puxa vida, toda a insegurança que eu tive, o medo que eu tive, o jeito como eu fui tratado, muitas vezes até na escola, Sim. com deboche e tal, pô, eu era doente. Então, esse diagnóstico vai ser libertador para ti. Bom, então eu vou me tratar. Mas também não pode ser o contrário. Eu sou doente, e aí tu não vai fazer o que o Daniel fez tão bem feito, se puxar. Porque Sim. todo mundo tem que se puxar. Todo mundo tem que fazer o seu melhor. Sim. Né? Todo mundo tem que se autoconhecer, todo mundo tem que querer ser uma pessoa melhor. Porque isso pode ser também uma desculpinha, né? Sim, vamos lá. Com certeza. Da questão da autoestima que a doutora citou, era realmente um fato importante, porque eu era uma pessoa com uma questão de baixa autoestima. Isso se refletia pela questão já de tu ter aquela crença da infância. Bom, se eu sou burra, não consigo fazer nada, ninguém vai prestar atenção em mim. É uma crença, tu falou uma palavra bem O desamor fica, e isso permanece, e para tirar isso é algo muito difícil. Então, essa questão da baixa autoestima. Hoje eu consigo aqui, acho que me sinto preparado, porque eu tô com autoestima mais elevada, porque eu tenho acompanhamento, porque eu consigo ter ali uma estabilidade de humor. Eu vejo hoje que eu sou a pessoa capaz, um bom profissional, consigo atender as minhas demandas mesmo com as minhas condições internas, com os problemas emocionais todos que eu tenho e de oscilação de humor do dia a dia, e estamos aqui. Mas antes eu não tinha essa coragem, porque não tinha essa autoestima suficiente. Isso, para a relação pessoal também, muita dificuldade, tive e ainda tenho um pouco ainda de insegurança. Eu preciso trazer uma outra coisa aqui. Eu vou só pegar o comentário da Lauren. Ela está dizendo que é agente de saúde de Morro Redondo. Olha que bacana. Minha filha tem 19 anos e está em fase de definição do diagnóstico. Explica muita coisa que já aconteceu na minha vida e na dela. Que bacana. Está aqui legal, né? Os agentes comunitários de saúde, é importante ter esse conhecimento, porque eles estão na casa das pessoas, né? E a Lauren está dizendo aqui de novo, ó, minha filha tem essa baixa autoestima e diagnóstico de depressão. Às vezes é confundido. É isso que eu quis trazer. Um abraço, Lauren, obrigada, viu? Isso, super importante que a gente falou antes, né, ali da questão de fechar um diagnóstico. Às vezes é confundido com depressão, às vezes é confundido com ansiedade. Por isso que a avaliação clínica é tão importante, porque é um profissional capacitado para ver que sintoma faz, né, o diagnóstico diferencial, para não dar, né, um erro no diagnóstico. Depois de fechar um diagnóstico, é isso que tu falou, é libertador, porque até para te intervir enquanto profissional na questão medicamentosa, na terapia, no objetivo da terapia, nas intervenções, vai fazer toda a diferença. É isso aí. Queridos, nós vamos ter que encerrar, né, Daniel? Tá no horário? Tá no horário, tá chegando a Rede Gaúcha já, né? Isso aí, não vamos prejudicar o Roberto, senão ele vai levar o puxão de orelha. Fiquem ligadinhos no Fala Sério. A tua mãe mandou um abraço aqui para mim, vou mandar outro para ela, minha colega da enfermagem. A enfermagem já sentiu a dificuldade que o STF tem com a questão da democracia. E, inclusive, vou fazer uma postagem nas minhas redes sobre isso. Nós da enfermagem sofremos muito com a perda de uma lei garantida no Congresso Nacional, e por um canetaço do STF nós perdemos um direito que com certeza faria muito bem para toda a sociedade. Bom,
Fica aqui o meu agradecimento, foi Tua Saúde maravilhoso. Daniel, obrigado pela tua lembrança deste tema, né? Nós falamos tantas vezes, mas nunca só sobre esse tema, e a tua vivência fez muita diferença para, com certeza, muita gente. Obrigado. Deus te abençoe e te guarde, meu querido. Obrigado. Tão vitorioso, viu? Muito obrigado. Muito legal. Lisete, tu é a nossa companheira aqui, né? Então, assim, sempre bem-vinda. Quando tu pensar em alguma coisa, Fábia, tá aparecendo muito no consultório isso, vamos falar disso? Tu é a nossa parceira aqui, né? Eu ia dizer que é a nossa freguesa, mas não, é o contrário. Então, assim, muito obrigado por ter aceitado de pronto o convite. Tu é um amor muito bacana mesmo. Teus pacientes devem ser muito felizes por te ter acompanhando, né? Que legal. Obrigada. Muito obrigada. Bom, Tua Saúde se despede. Lembrando, né, que nós temos 1, 2 e 3 a Expo Dom Feliciano, Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor, Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor. E se tu está me ouvindo no domingo, um feliz Dia do Amigo. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Notícia na hora certa. Oferecimento Minuano Construção e Agronegócio. Cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Após operação contra Bolsonaro, o governo dos Estados Unidos proíbe a entrada de Alexandre de Moraes e ministros do Supremo no país. Presidente Lula critica a medida e diz que decisão é arbitrária e sem fundamento. A Advocacia Geral da União pede investigação sobre investidores com informação privilegiada sobre tarifas impostas ao Brasil. Tribunal